deseje que o Espírito Santo se manifeste da forma que ele deseja, seja no fogo, como foi nesse caso, seja no vento suave, numa brisa suave, mas que ele se manifeste. A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para a glória e honra do nosso Deus. Quero saber como é que os irmãos estão, espero que todos estejam bem. Na semana passada eu não consegui trazer um vídeo, mas quero pedir desculpa aos irmãos, tá? Eu até tentei gravar um vídeo, mas eu tive muitos imprevistos e aí eu não consegui um vídeo bom, né? Um vídeo aceitável para transmitir para vocês. Mas Deus tem uma palavra diretiva para os nossos corações hoje. Eu quero que hoje, meu irmão, você esteja atento, conectado com aquilo que Deus vai fazer, que é poderoso. Eu quero, meu irmão, que você aumente a sua expectativa. Eu não sei o que você viu até hoje. Eu não sei o que você busca, sua vida espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor tem mais para você. Tem crescimento espiritual para você. Deus quer que você galgue coisas ainda maiores, porque tem uma imensidão nesse reino celestial a ser revelada a nós. E é impossível que nós nos conformemos com o raso. Então hoje eu quero te motivar, eu quero te fazer com que você se encoraje para que você mergulhe profundo nessas águas do Espírito, porque Deus tem coisas poderosas para fazer em nosso meio, meu irmão. Nós estamos nos tempos de Joel, aquele tempo onde foi profetizado que viria o Espírito Santo sobre toda a face da terra, sobre as crianças, os jovens, os velhos, os adultos. E nós vemos isso acontecendo. E eu creio, meu irmão, que essa promessa também recai sobre a sua vida, sobre todo aquele que tem fome e tem sede da palavra do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então eu quero que hoje você reflita comigo e medite nessa palavra, porque eu creio que hoje Deus pode fazer o impossível acontecer, inclusive Ele também pode te batizar no Espírito Santo de Deus. Se esse é um desejo do seu coração, se você tem um desejo de falar em línguas para a sua própria edificação, para o seu crescimento espiritual, meu irmão, hoje pode ser o dia que você pode receber o dom de línguas. Então, em nome de Jesus, se conecta aqui comigo e vem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 38. Vai dizer assim, vamos ler a partir do versículo 37, tá? Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha que palavra poderosa, meu irmão. Sinto a presença de Deus aqui. Meus irmãos, Deus tem ministrado muito fortemente ao meu coração que nós estamos em um tempo, na nossa nação, de um avivamento que ele não vai começar da forma que muitos esperam. Por quê? O que muitos esperam de um avivamento é apenas a descida do Espírito Santo, o fogo, o batismo do Espírito Santo, mas sempre acontece coisas, eventos anteriores que promovem, que rompem o sobrenatural, que fazem com que as pessoas transitem para que estejam preparadas
para esse movimento, para que haja esse avivamento. Eu entendo que em todo o livro de Atos dos Apóstolos, em todos os evangelhos, nós vemos uma grande perseguição do povo de Deus, uma perseguição do ministério de Jesus, uma perseguição dos apóstolos, perseguição dos profetas, até mesmo no Velho Testamento. Mas nós recebemos uma promessa do Espírito Santo logo após a morte de Jesus Cristo. Ele passou 40 dias, ele visitava com frequência os seus discípulos e, inclusive, fez com que multidões reconhecessem que ele realmente tinha ressuscitado. E ali virou uma testemunha. Tiveram muitas testemunhas que puderam evidenciar que realmente aquilo havia acontecido. Então, chega um momento que Jesus precisa subir aos céus. E ali, aqueles discípulos estão aguardando a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai falar que é dia de Pentecostes, esse dia chegou. Um pouco anteriormente, Judas é substituído por Matias, e ali eles estão os 12, mais 120 aguardando no dia de Pentecostes, no cenáculo. É interessante porque aquele dia era prometido, mas não havia um aviso, gente. Eu quero que vocês tentem se colocar nesse lugar. Era um dia comum. Eles estavam na igreja, vamos dizer assim, como hoje nós estamos. Você se prepara para um culto de domingo, ou um culto de quarta-feira, ou sei lá que dia da semana. Você se prepara para o culto. Você acha que é um simples culto. Tem um pregador, pode ser um pregador da casa ou um pregador de fora. Tem os louvores entoados. Eu acredito que naquele momento eles estavam reunidos, cheios de poder e autoridade que Deus já tinha concedido a eles, mas aconteceria algo sobrenatural. Então eles estão ali no templo, a liturgia do culto acontecendo, eles estão reunidos, ouvindo a palavra de Deus. Só que, irmãos, naquele tempo, naquele momento, do nada, eles escutam o som de um vento impetuoso e começam a descer línguas repartidas como de fogo, param ali na cabeça de cada um deles, e eles começam a falar línguas diferentes, e para a glória e honra do nome de Jesus, aquele foi o evento, o pico, o mais conhecido como aquilo que nós buscamos, o dia de Pentecostes, o avivamento que nós temos tanto ansiado nos dias de hoje. Mas por que o Pentecostes ele é tão buscado por alguns? Essa é a pergunta que eu quero deixar a nossa reflexão hoje. Por que para alguns ele é tão desejado? Por que pessoas elas buscam incessantemente esse avivamento, o fogo do Espírito, a manifestação do poder que é bíblico? Eventos sobrenaturais que acontecem, manifestação tangível do poder de Deus. Por que será, meu irmão? Será que é por falta de fé que essas coisas precisam acontecer? Acredito que até possa, mas não é. Existem pessoas que elas compreenderam que o mundo terreno não tem o poder de trazer a alegria que elas buscam. Então, essas pessoas, elas tinham perdido todas as coisas. Elas tinham abandonado suas vidas, os apóstolos, 120 que estavam ali reunidos.
Eles abandonaram tudo, trabalho, profissão, eles abandonaram talvez certificados, talvez tudo o que desse um indício para o retorno. Toda a vida passada, todo o histórico foi abandonado. Eles andaram com Jesus por 3 anos e meio. Você acha que alguém que anda com Jesus conseguiria viver no mundo terreno sem o sobrenatural, vendo Ele, sendo Ele quem Ele é? Eu quero que vocês pensem um pouco, entendam o porquê que esse mover ele é tão esperado por alguns. Pessoas que estão perto de Jesus e não querem compartilhar daquilo que é antigo, daquilo que é terreno, daquilo que fazia parte do seu passado. Elas não estão mais buscando esse tipo de evangelho, irmãos. Elas têm sede e fome da manifestação do Espírito Santo de Deus, porque isso é uma chama que mantém a gente acesa até o último dia de nossas vidas aqui e que nos prepara para estarmos aptos quando o nosso dia chegar e nos apresentarmos diante do nosso Senhor Jesus finalmente. É por isso que nós ansiamos tanto por esse momento. Porque as coisas da terra já não estão suprindo, satisfazendo, porque elas são momentâneas, elas são irrisórias. Os prazeres dela passam em segundos, minutos. Não é simplesmente uma sensação de dopamina, de prazer, endorfinas do prazer que muitos estão buscando. Muitos estão tentando transformar talvez a igreja, trocando essa manifestação de poder por símbolos, por efeitos, para poder trocar a manifestação de poder pela dopamina, pelas endorfinas do prazer. Mas existe um fogo, existe uma sede, uma fome em pessoas específicas que não pode ser calada, que nada e ninguém, perseguição só aumenta. Só alimenta esse fogo. E nós vemos aqui, irmãos, 120 que andaram com Jesus. E como agora viver o resto da vida deles tentando ser normais, fingindo que é possível andar uma vida sem sinais, sem prodígios e maravilhas, andando com o Senhor que fez todos aqueles feitos, aquelas grandiosidades. Como que eles iriam conseguir, irmãos? Vocês conseguem entender isso? O porquê que foi necessário? O porquê que ainda hoje é necessário? Quanto mais perto você estiver de Deus, mais Ele vai se manifestar a você. E isso é profético e é real. E é uma promessa que nós precisamos desejar com todo o nosso coração, irmãos. Deseje isso com todo o seu coração. Deseje que o Espírito Santo se manifeste da forma que Ele deseja. Seja no fogo, como foi nesse caso. Seja num vento suave, numa brisa suave. Mas que Ele se manifeste. A única coisa que eu não posso admitir e tolerar é que Ele não se manifeste. Que seja qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo de Deus se manifestando, irmãos. Que possamos desejar e buscar ardentemente esse avivamento. Irmãos, eu preciso ser objetiva hoje, mas eu quero te perguntar, talvez você que esteja aqui, você esteja buscando algum dom específico, você esteja buscando ou querendo mais desse Espírito Santo, dessa presença poderosa, que ela se manifeste. Eu quero te encorajar, irmão. Hoje eu quero te encorajar. Avante, prossiga nesse alvo, porque o verdadeiro caminho é olhando para Cristo.
não para as coisas desse mundo, crescimento de experiência, de poder, autoridade, para manifestar o reino de Deus. Oi? Vai lá ver desenho, vai? Irmãos, eu não sei, talvez hoje seja o dia que você possa receber o batismo no Espírito Santo. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero que você se conecte nesse momento. Eu peço perdão, meus filhos estão aqui, mas eu quero que você se conecte nesse momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E se você tem sede por esse batismo, se você tem o desejo de receber o dom de línguas, agora você vai receber, em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar agora cada pessoa que estará me escutando, Senhor. Eu sei que de mim eu nada posso fazer, Pai. Eu sou apenas um vaso de barro aqui. Um canal para que o Senhor use, através do Teu Santo Espírito, que também atua em mim, Senhor. Eu sei que o Senhor pode transpor a barreira e fazer um movimento extraordinário. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, eu rogo a Ti, Senhor, que cada pessoa que está escutando, que tem sede, que tem fome da Tua santa presença, que deseja mais de Ti, que quer alcançar níveis na Tua presença, que quer, Senhor, que o Senhor se revele a ela, em nome de Jesus, que ela venha transicionar agora. A partir dessa palavra, eu estou declarando que seja recaído sobre ela, Senhor, que seja liberado sobre ela o batismo do Espírito Santo de Deus. Agora, desce sobre ela, Senhor, desce sobre ele agora com o Teu Espírito. Vem com o Teu Espírito batizando, Senhor, trazendo línguas agora, variedade de línguas. Os dons do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor concede conforme a Tua vontade, o Teu querer. Vê, Pai, se essa pessoa que está ouvindo, ela tem o desejo genuíno por mais da Tua presença, que em nome de Jesus ela venha receber agora, dons, talentos, a unção, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Faz com que elas sejam cheias da Tua presença, no poder do Teu nome, Senhor Jesus. Richou, ribacheire la chore la to, ela basore la ti, sere la, rubasore la cho, agora, derrama do Teu Espírito agora, em nome de Jesus, receba o batismo no Espírito Santo de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus, seja renovado, seja batizado. Irmãos, é um vídeo simples, de poucos minutos. O Espírito Santo, Ele pode fazer coisas tremendas. Ele só está procurando um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração desejante desta presença. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, recebam poder, ousadia, graça. Amém? Eu quero encerrar esse vídeo aqui. Eu espero de todo o meu coração, meu irmão, que você tenha recebido a tua porção no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu fico até aqui, até o nosso próximo vídeo.